Gente, hoje é Dia Mundial da Ordem Demolei, um grupo ligado à maçonaria voltado aí para jovens. Acompanhe a reportagem. A Ordem Demolei surgiu em 1919, mas só chegou a Três Lagoas 80 anos depois. O nome pode causar estranhamento para alguns, mas é em homenagem a um antigo templário, Jacques Demolay, que morreu durante a Inquisição da Igreja Católica em 1314. O advogado Júlio Mancini é maçom há quase 30 anos e explica como um jovem pode se tornar membro da Ordem Demolay. São meninos de 12 a 21 anos que estejam estudando, eles são chamados pelos demolês, eles são escolhidos e depois passam por votação, são aprovados, são iniciados e eles passam a frequentar a Ordem Demolei, que é uma instituição civil infanto-juvenil, hoje tida como a maior do mundo. E não necessariamente quem é da Ordem Demolei tem que ser filho de maçom. Não. Muito embora a Ordem Demolei ela seja uma entidade paramaçônica, uma entidade ligada à maçonaria, não necessariamente os seus membros têm que ser oriundos ou têm que ser filhos de maçons. Qualquer menino de 12 a 21 anos pode ser Demolei, desde que preencham aqueles requisitos básicos que nós temos. Nesta terça-feira, 18 de maio, é comemorado o Dia Mundial do Demolei e todos os sócios da advocacia de Júlio Mancini fazem parte do grupo, incluindo o filho, Juarez Mancini Neto. Atualmente, a ordem reúne 40 jovens na cidade de Três Lagoas. O advogado explica o que ocorre durante as reuniões. E o que se pretende a Ordem Demolei? Nada mais, nada menos do que melhorar aquilo que já é bom, o ser humano. Lá se aprende justamente ética, disciplina, moral, história, conduta, postura, nada mais que isso. Nada mais que isto. Então, nós temos reuniões sempre aos sábados, ou pela manhã ou pela tarde. As reuniões necessariamente são feitas em um templo maçônico e com a presença de pelo menos um tio maçom. Não há como haver uma reunião da Ordem Demolei sem ser em um templo maçônico e muito menos sem a presença de um tio que é o maçom. Apesar dos mitos e boatos que cercam a maçonaria e a Ordem Demolei, para Juarez Mancini Neto, os ensinamentos e as ações filantrópicas foram fundamentais para sua formação pessoal. Desde os 12 anos, idade mínima para a iniciação no Demolei, Juarez Mancini trilhou toda a vida dentro da maçonaria. Me ajudou muito. Me ajudou. Eu era muito tímido quando criança, me fez perder a timidez ao longo do tempo. Aprendi a falar em público. O Demolei ele tem a capacidade de nos ensinar liderança. Primeiro porque lá dentro nós temos cargos, nós galgamos esses cargos ao longo do tempo. E cargos esses que têm responsabilidades. E naturalmente a responsabilidade traz a característica de liderança. Os meninos mais velhos são exemplos, os maçons que estão ali dentro são exemplos. Então o crescimento ele acaba sendo gradativo e orgânico. Além do desenvolvimento de habilidades, Juarez relata que as ações foram transformadoras em sua forma de ver o mundo. É o trabalho filantrópico que a ordem faz. Esse trabalho filantrópico ele mostra muitas vezes uma realidade para aquele menino que não é a dele. Vai trabalhar com idosos, vai trabalhar com crianças, com pessoas com doença. E isso é muito distante da realidade da maioria deles. E fazer esse tipo de trabalho e colocar esse menino nesse tipo de ambiente é muito bom para o crescimento pessoal e para entender o que é o mundo de verdade. Então o Demolei para mim ele foi muito importante em todos os sentidos, para eu entender o meu lugar no mundo, entender que a realidade não é a minha realidade e que a partir disso a gente pode exercer socialmente uma liderança ou então algo que possa complementar ou a sociedade, ou então pelo menos a micro-sociedade que a gente vive, né? O ambiente que a gente vive, com as pessoas que a gente vive.